qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Oito horas e 6 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Amanhã, parte dessa entrevista de hoje que estamos fazendo vai estar também no jornal impresso Folha da Manhã e no portal folha1.com.br. São 8 horas e 6 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Para quem está com a gente desde cedo, continue aí. Para quem está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Estamos hoje ao vivo aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, com o nosso estreante lá, ponta direita ou ponta esquerda? Ponta direita. Isso. Agora, se bem que esquerda e direita hoje não é só mais no campo de futebol. Olha lá aí. Ainda mais jornalista. Tô brincando. Vem... Ponta esquerda foi bolsonarista, pô. Não é? Como jogador ponta esquerda, mas era bolsonarista. Então as coisas... Até isso agora querem política. Tô falando pra você. O Papa, politizaram o Papa, pô. Não tem jeito. Ontem ele já passou por uma bandeira do movimento LGBTQIAPN+, passou direto, não viu? Aí, passou aí, não viu? Aquela coisa de multidão, né? A galera já posta que ele não tem... Enfim, polêmica para mais de semana. E na bancada com a gente, então, o Everton Luna, estamos conversando com o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho. Vamos chegar nas eleições de 2026, no último bloco, se é para ser vice-governador, se é para ser deputado federal, candidato, né? Se é para ser candidato, né, nessas posições, ou se ele cola com paz. Como é? outra opção. Daqui a pouco ser candidato a governador também? Deputado estadual, senador, aí pode ser tudo. Pode, exatamente, senador, deputado estadual, federal, ou nada, posso ficar prefeito. E daqui a pouco, então, a gente conversa, ou se vem aliado aí ao Bacelar, enfim, mas isso é no último bloco. Agora, com esse bloco a gente abre, o Vladimir, e eu vou te perguntar sobre a sua relação com a Câmara. Aliás, o Aloysio fez aqui, em outras entrevistas passadas, não é comparação, mas numa relação entre governos. O Rafael errou muito na sua administração, aquela coisa toda, mas uma coisa ele acertou em relação a você, que era a relação dele com a Câmara. Ele ficou mais tempo para perder o apoio da Câmara Municipal, da base de seus vereadores, do que você. Você levou pouco mais de 4 meses para perder a sua base na Câmara no seu primeiro governo. Bom, passado esse primeiro governo, você ajustou lá tudo, acabou perdendo a presidência da Câmara, mas agora retomou e chega a 20 vereadores
e faz o seu presidente. Teve ali um arranhãozinho no meio dessa campanha para presidente, que foi o Juninho Vigílio, que ele queria ser presidente, enfim. Mas ele foi candidato, como ele prometeu, votou nele mesmo, mas o Fred, que era o seu candidato, então ganhou. Como é que está hoje, depois de 120 dias, 120 mais 135 dias, com a sua relação com a Câmara Municipal? É tranquila? Não, primeiro, dizer que não existe arranhão nenhum com o Juninho Vigílio, tá? Pessoa muito querida por mim, um grande amigo, um líder de governo muito combatente. Então queria dizer que não existe arranhão nenhum com o Juninho Vigílio. Também corrigi uma outra informação, o Fred não era o meu candidato, o Fred foi a pessoa que conseguiu reunir as melhores condições para ser o presidente por uma característica dele. Fred é uma pessoa que dialoga bem, Fred é um cara muito habilidoso de bastidor. Ele veio da bancada, a candidatura dele veio da bancada. Exatamente, a candidatura dele veio da bancada. É verdade. Né? Tinham pessoas... Não era o seu preferido? Não, olha só, entre Juninho aliás, e Fred, os dois são grandes amigos pessoais. Né? O Fred tem uma relação até mais próxima, porque Fred é meu concunhado, né? A gente tem uma relação muito próxima, mas os dois são grandes amigos, né? No começo tinham até outras pessoas se colocando, no final ficou entre os dois. Mas quem apresentou as melhores condições de ser candidato foi o Fred, porque teve mais apoio, teve mais engajamento, vereadores queriam mais ele, então assim, acabou acontecendo. Você vai dizer assim, você influenciou. Eu falei, não, quando eu vi que ele é quem tinha as maiores condições, eu não podia dar um tapa na mesa e falar, tem que ir pro outro lado. Eu tinha dois amigos ali. Então assim, ele apresentou as melhores condições e ele virou presidente da Câmara e nossa relação tem sido muito boa. Não só com ele, mas como com a Câmara. Eu tive uma reunião com a minha bancada há 2 dias atrás. E aí a bancada de 20, porque o Ciro Rocha já estava nessa reunião. Ciro é um amigo também de bastante tempo. A gente não tem relação de ir agora. Já conheço o Ciro há muito tempo, né? E ele já quase foi candidato num partido aliado a mim. Ele quase já veio candidato comigo. Mas por uma questão lá do coordenador de campanha dele, que tinha uma ligação com outro grupo, ele acabou tendo que ser candidato, né, num partido não coligado e não aliado a mim naquele momento. Mas eu sabia que o Ciro, se eu vencesse a eleição, ele também ficaria conosco. Eu tinha essa convicção dentro de mim, porque eu conheço há muito tempo, sei da pessoa que ele é, da bandeira que ele defende, que é a causa da dependência química, né? E que a gente conseguiria fazer um trabalho bacana, e a gente está se conversando sobre a bandeira dele, para poder lidar, inclusive, condição política e conforto de estar na base, porque isso é política, sabe? Os vereadores têm os seus redutos eleitoral e tem a sua bandeira que ele defende. Se você dá conforto ao vereador para que ele possa trabalhar pela bandeira dele e também um conforto para que você possa fazer obras no reduto eleitoral dele, é natural que ele venha para a base. Porque o que o vereador busca é resultado. Então, política se faz assim, né? Com um projeto. Né? Vem para cá, eu te dou isso, você me dá aquilo. Não. Para mim isso não é política. Para mim isso é tomar lá da cá. O que nós estamos fazendo é política. Ele tem uma bandeira de vida, que é a dependência química, eu estou dando a ele condição dele exercer e poder estar junto com a base. Então não tem ruído nenhum. Realmente, no início do governo, teve uma relação ali muito truncada. E eu vou lembrar aqui, Aloysio, você colocou isso, inclusive, no impresso. Lá na frente, eu rompi com a base por conta da reforma do Código Tributário. Falei, lá na frente, a cidade vai lembrar que a Câmara não quis fazer e vai ser necessário. Hoje, por exemplo, eu não consigo, talvez, dar reajuste ao servidor, porque não ajustaram o Código Tributário lá atrás. Você precisa entender, a realidade do município, ela se impõe. Eu tentei, porque era necessário, uma reforma mais ampla do que a que foi feita no Código Tributário, para que a cidade pudesse ter mais estabilidade ainda. Mas não foi feita, por isso a gente rompeu com a Câmara lá atrás. Alguns vereadores de primeiro mandato não entenderam a necessidade, ficaram com medo do desgaste. A maioria dos vereadores que votou contra perdeu a eleição. Então estavam com medo do desgaste e acabaram perdendo a eleição do mesmo jeito. Acho que foi só para lembrar, Twin, Bruninho, perdeu. Naim. Perdeu. Morreu só 1000, cara. Não, perdeu! Porque não é... Gente,
tem posições difíceis que são necessárias. Para que você ir para o embate quando é necessário para a cidade, não é para um governo? Governos passam, Luiz. Tem coisa que é necessária para a cidade. Eu disse naquela época isso, e eu lembro que você colocou, inclusive, no impresso. Vladimir diz, se eu não estiver enganado, vão sentir necessidade lá na frente, ou vai precisar lá na frente, alguma coisa assim que você escreveu. Então, assim, a gente precisa ser realista e lembrar, porque fica parecendo que as coisas acontecem do nada, tudo tem uma história por trás. Prefeito, William Passo, lá no grupo da Opiniões, mandou uma mensagem. Bom dia, prefeito. Principalmente gostaria de convidá-lo a acompanhar a cobertura eleitoral da Folha em 2026, com altíssimo padrão. Acompanhar? Estaremos Você acompanhando. fica ligado aqui na gente. Estaremos acompanhando. Gostaria de ouvi-lo sobre os próximos anos com a projetada queda da arrecadação das receitas do petróleo. Quais os desafios que o senhor acredita que vai encontrar e quais serão as suas prioridades? O senhor considera que o segundo mandato é mais desafiador que o primeiro? Muito mais. Obrigado. Muito mais desafiador. Por várias razões. Primeiro, porque o sarrafo sobe. Você entregou serviço durante 4 anos, a população quer mais serviço. Então o sarrafo sobe. É natural, é normal. As pessoas sempre querem mais. Na nossa vida também é assim. Nós também não somos acomodados na nossa vida. Todo mundo quer mais. Você entregou um benefício, ela quer outro benefício. Você entregou, ela quer um benefício maior, ela quer uma coisa nova, ela quer uma obra nova. É normal que o sarrafo suba, né? E não tem condição financeira, muitas vezes, de fazer tudo que a população deseja no momento que a população deseja. Então é importante você saber se comunicar com a população, né? Vou dar um exemplo aqui. Limpeza pública. Nós temos 14 equipes fixas trabalhando todos os dias na rua. Equipes essa em torno de 20 a 25 pessoas em cada equipe. Tem havido reclamações sobre isso. Vamos lá, eu vou falar sobre isso. Todos os dias tem 14 equipes na rua. Eu queria ter 80. Mas eu não consigo pagar por 80. Eu queria ter 80 equipes. Eu não consigo pagar. Quando eu assumi, tinham 4. 4. Hoje tem 14. Eu aumentei 10 equipes em 4 anos. Tinham 4, hoje são 14. Eu queria ter 80, mas eu não consigo pagar. E aí, eu faço aqui mais uma vez um apelo à população de Campos. Ajude. Colabore. O entulho não está na rua sozinho. Ele não tem asa. Não tem perna. Eu tenho 12 pontos de entrega voluntária de entulho. Os chamados entulhódromos. A população pode jogar de graça. Funciona todos os dias, inclusive final de semana, de 7 da manhã às 7 da noite. E a população joga na rua. Então não adianta apontar o dedo e cobrar. Eu comecei a postar alguns na minha rede social que estavam me encaminhando. Por favor, continue me encaminhando, porque já tem tempo que eu não posto, eu quero postar. Porque tem que começar a mostrar, tem que começar a punir. Porque não dá pra gente estar com... E hoje, inclusive, é o dia do gari, do profissional de limpeza pública. Gente, as pessoas estão trabalhando, dando o seu melhor na guerra, na labuta, todo dia na rua. São 14 equipes fixas, fora a coleta domiciliar, que é outra coisa. Estou dizendo de equipes na rua, fazendo capina, varrição, coleta. Não está no contrato da Vital, não está. Retirada de entulho. Não está. As equipes que têm que parar o serviço de varrição, de capina e de coleta para ficar retirando entulho que as pessoas jogam na rua, tendo 12 pontos de entrega voluntária de entulho. Então, pelo amor de Deus, eu peço aqui à imprensa, eu estou num grande veículo de comunicação, que a imprensa fale mais sobre isso, porque não adianta dizer, a cidade está suja. Mas quem está sujando são as pessoas, tendo onde jogar. Se o poder público não desse opção, eu vou jogar na rua, porque eu não tenho opção. Não tem opção para jogar de graça. É de graça. E aí as equipes, que são 14, estão na rua todo dia, a cidade é grande, elas têm que parar o serviço para tirar entulho. Eu vi ontem, mandaram para mim, lá no Monte da Codim. As pessoas têm o trabalho de pegar um carro, uma carroça, sei lá o quê, subir o Monte da Codim para jogar entulho lá em cima. Tendo ali em Guarulhos, entulhódromo. No Eldorado tem um. Para ir para o Monte da Codim, a pessoa tem que passar na frente da entrada do Eldorado. Ela prefere passar direto, não joga no entulhódromo, vai lá no Monte da Codim, que é um lugar de oração,
Um lugar onde os evangélicos frequentam, os católicos frequentam, para ir lá no meio do monte jogar entulho. Então, desculpa, a gente tem que falar a verdade. Porque se a população não ajudar, não tem jeito. Sim. Sobre a queda da arrecadação dos royalties, quais são os desafios para os próximos anos? Olha, a arrecadação de royalties ela é volátil. Né? Agora, por exemplo, ela caiu recentemente, está dando uma recuperadazinha, mas continua baixa. E eu queria dar um dado aqui, Luiz, importante. A cidade está acontecendo e tem muito campista que não está vendo. Ontem sentou na minha mesa o grupo Natural Energia com o proprietário de uma fazenda em Campos. Vai ser construído aqui em Campos, já estão lá praticamente apalavrados, vão fazer agora os contratos. 2 bilhões de investimento. A cidade está acontecendo. Nós alteramos a lei municipal sobre o plantio de eucalipto. Os capixabas estão vindo para Campos e comprando todas as terras disponíveis para plantar eucalipto. Um alqueire de terra no Espírito Santo custa R$400 mil. Um alqueire de terra em Campos custa 100, 120 mil. Então estão vindo para cá e estão plantando tudo de eucalipto. Já tem investido, não sei se o professor Almir está nos ouvindo, se tiver ele pode corroborar, já tem investido em plantio de eucalipto 800 milhões de reais dentro de Campos. E vai chegar a 4 bilhões de plantação de eucalipto. Eu vou receber semana que vem, junto com o professor Almir, a Gel Biogás, que está fazendo plantio de capiaçu para fazer biogás, biomassa e biometano em Campos. A cidade está acontecendo. Campos se tornará a capital da energia renovável do estado. Eu não tenho a menor dúvida. Nós já somos hoje a segunda cidade que mais gera energia solar no estado do Rio. Só perdemos para a capital, Rio de Janeiro. Somos a segunda. Estamos diversificando a economia. Está vindo para cá eucalipto, está vindo para cá café. Hotel Pedra Lisa, em Morro do Coco. Era um bem da prefeitura, um patrimônio da prefeitura inutilizado, sendo depredado. Eu fiz um leilão público. O investidor do Espírito Santo comprou o Hotel Fazenda Pedra Lisa. Não sei se você teve acesso às imagens. Está a coisa mais linda do mundo. Ele gastou 5 milhões de reais. Restaurou o Hotel Fazenda Pedra Lisa inteiro. E vai abrir lá um Hotel Fazenda Spa. Já está pronto. Sabe por que ele não abriu ainda? Porque ele está comprando tudo ao entorno para plantar café. Vai vir do Espírito Santo para cá plantar café. Então a cidade está acontecendo, tem gente que não está vendo. Campos não é só mais royalties como as pessoas estão achando e estão acostumadas a ser. O agronegócio está crescendo muito. A monocultura da cana, ela vai ser impactada fortemente. E olha que eu estou falando aqui, eu tenho um vice-prefeito que é presidente da Coagro, que mexe com cana. Mas está vindo eucalipto, está vindo capiaçu, está vindo energia solar, está vindo café, tudo que ocupa terra. Então a monocultura da cana vai ser afetada. Então assim, a cidade está acontecendo, tem gente que não está enxergando. Vladimir, saúde. A gente falou de transporte no bloco anterior. Saúde. A gente teve um final de mês, um final de abril, início de maio, uma sucessão de fatos, né, que geram muita repercussão na saúde. E geram críticas do seu governo também. Claro. A gente teve aqui Paulo Herano na terça-feira, respondendo parte dessas críticas. No final ali rapidinho, que a Almir tá me lembrando aqui, esqueci de falar da soja. Campos também é hoje o maior produtor de soja do interior do estado do Rio de Janeiro. Então tem café, tem soja, tem capiaçu, tem eucalipto, enfim, tem bastante coisa chegando. Desculpa. Então, tranquilo. Valeu. No final de abril, o sindicato dos hospitais, clínicas, Sindinorte, divulgou uma carta falando da situação dos hospitais e tudo, e falando de uma dívida que o município teria. Ele não é o seu governo, né? A pessoa jurídica do município, né? A CNPJ do município teria cerca de 100 milhões, uma dívida que remontaria ali o final do segundo governo Rosinha e o governo Rafael, né, para ser mais preciso, e cobrando essa dívida, né? Uhum. No início do mês, eu anunciei o fechamento do CRDI. Certo. Você me mandou, a assessoria mandou uma nota, você mandou uma nota ainda mais veemente sobre isso, dizendo que não é fechar o serviço, é descentralizar nas unidades. Como preconiza o SUS. Sim, mas assim... Vamos falar. Foi uma virada de mês complicada em saúde, sim, com muitas críticas. Como é que você responde a elas? Olha, primeiro a gente precisa ter muita tranquilidade e falar a verdade. E aí
eu não acho que cada um tem a sua verdade. Eu acho que cada um tem a sua opinião. A verdade é uma só. Para mim, pelo menos para mim é assim, né? A dívida alegada pelo sindicato dos hospitais, ela também não é verdadeira. A dívida auditada pelo município é em torno de 40 milhões de reais, auditada. E a dívida não é do governo Vladimir. O governo Vladimir está em dia com as instituições. Inclusive, Paulo Irano me mandou ontem à noite a tabela de pagamentos aqui. O que tem atrasado do governo Vladimir, acho que é coisa de março agora, deste ano. Nós estamos em maio. Então é 2 meses de gap de uma coisa para outra, que é normal dentro do serviço público. Então não tem nada de atraso do meu governo. Mas é importante dizer isso, porque alguns hospitais não estão pagando aos seus funcionários, alegando que a prefeitura está em dívida. Eu quero repetir, se tiver funcionário de algum hospital me ouvindo, pode dizer dentro do hospital, porque é o Vladimir, o prefeito, está dizendo, não existe débito do governo Vladimir com os hospitais, porque tem hospital que não paga funcionário há 1 ano. Santa Casa. Não quero dizer nome de hospital nenhum aqui, não, porque eu quero, porque eu não quero dizer isso nome começou até antes com a Santa Casa, que deu Cristiano Abreu Barbosa. Tem um hospital que não paga funcionário há 1 ano. O governo Vladimir está em dia com os hospitais. Faço questão de frisar, o governo Vladimir está em dia com os hospitais. O que tem é residual de 2 meses para cá, porque é normal no serviço público, tem a auditoria, o processamento, a liquidação, o pagamento. Então, os 2 meses de gap é normal, tá? A dívida que eles alegam, que não é de 100 milhões, está auditada, é 42 ou 44 milhões, alguma coisa nessa casa. Paulo Irano falou que isso está na justiça, né? E eu vou chegar lá. Então está auditada e está judicializada. Isso. Se ela está judicializada, ela tem que seguir o rito da justiça. Não é a prefeitura que decide pagar ou não, ela está judicializada. A gente até tentou. Eu ia falar isso. A gente tentou. E a procuradoria falou para você não fazer, não foi isso? A gente tentou um acordo judicial para parcelar a dívida e tentar pagar. A procuradoria chegou a encaminhar para o Ministério Público uma minuta de acordo com os plantadores de cana. E o Álvaro Alvim se recusou a fazer acordo, disse que ganharia na justiça. A Santa Casa topou o acordo, os plantadores topou o acordo e a Beneficência topou o acordo. Mas a Beneficência era muito pouco, porque já tinha recebido a maioria na época da Covid. Foi uma das exigências da Beneficência para abrir o CCCC na época, que foi o Centro de Combate ao Coronavírus, foi receber o que tinha de dívida para conseguir tocar o centro. Então a gente chegou a mandar uma minuta de acordo para o Ministério Público e o Ministério Público deu parecer contrário ao acordo. Disse que a via correta é o devido processo na justiça com a decisão judicial se pagar por precatório. Então assim, nem que eu quisesse, eu poderia fazer acordo para pagar a dívida para trás. 95% dessa dívida do governo Rafael. Existiu uma dívida ali dos últimos 5 meses do governo Rosinha, se não estiver enganado, e o resto é toda do governo Rafael, que não pagou aos hospitais. Então, assim, o governo Vladimir está em dia. Porém, Aloysio, por que eles só começaram a falar dessa dívida, que esta dívida está inviabilizando agora? Eles passaram 4 anos e essa dívida não inviabilizou? Por que eles só começaram a falar dela agora? Me é estranho. Por quê? Não, eu estou te fazendo a pergunta, por quê? Você quer que eu responda? Os hospitais passaram 4 anos trabalhando conosco. Por que você acha que isso... Sendo parceiros da prefeitura. Não estou aqui criticando os hospitais, não estou. Os hospitais foram parceiros da prefeitura há 4 anos. Fizemos... Por que você acha que isso é eu vou chegar lá. Fizemos muitos mutirões de saúde, operamos muita gente, pagamos... Se você for botar valor de hoje, nós já repassamos aos hospitais 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em 4 anos, né? Até hoje, já contando esses 4 meses, 5 meses. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você fala do seu governo, né? Do meu governo. E vou repetir, não existe débito do governo Vladimir com os hospitais. É coisa muito residual ainda desse ano. Não existe. Então, se tiver funcionário me ouvindo, por favor, replique essa mensagem dentro dos hospitais. E aí... Aloysio. E qual o motivo, afinal? O motivo é que nós trocamos o nosso sistema da saúde. Existia um sistema que fazia as regulações, e eu não estava satisfeito com o sistema, porque eu achava que ele não me oferecia as ferramentas necessárias para fazer a regulação. Eu troquei o sistema, e o novo sistema começou a me dar ferramentas que o outro não me dava. E eu comecei... De controle. De controle.
E eu comecei a apertar algumas situações que eu não estava vendo ir por um caminho razoável. É isso. E aí eles começaram a reclamar. Exemplo, Aloysio. Eu tenho um contrato de 20 leitos com o Hospital X. Chega na hora, ele me apresenta 28 leitos para pagar. Ah, mas o Estado regulou. O Estado regulou, cobra do Estado. Porque quem paga é a Prefeitura até hoje. A Prefeitura está pagando tudo sozinha até hoje. Eu não vou pagar mais. Ah, mas o leito foi usado. Foi usado porque o Estado regulou. Vai lá e cobra do Estado. Eu estou começando a glosar. Existiam alguns procedimentos ambulatoriais. Grosso modo, você botou uma bilhetagem na... Não é bilhetagem. Eu não tenho como arcar pela saúde da região inteira sozinho mais, Aloysio. Juninho... Vamos lá. 28 leitos. 20, ok. E os outros 8, como é que faz? O Estado tem que pagar. Quem regulou foi ele. O Estado tem que pagar. Cadê o cofinanciamento estadual? Nós somos... Se você for agora, qualquer dia da semana, mas se for agora, no Ferreira Machado, de cada 10 leitos ocupados, 4 são de pacientes de fora de campus. Eu não estou reclamando de atender, não, eu atendo. No meu público, Ferreira Machado e HGG, a porta vai continuar aberta. Eu vou atender. Agora, no filantrópico, que o Estado regulou, eu não posso pagar essa conta, Luiz, desculpa. Então, esse é um caso específico, mas tem outros casos. Para esses 8, faz pouca diferença quem paga. O cara quer ser atendido. Muitas vezes é caso de vida e morte, né? Quer ser atendido. O Estado regulou e o hospital atendeu. Mas o Estado, só um detalhe, mas o Estado chegou a pagar e parou? Pergunte aos hospitais. Nunca pagou. Nunca pagou? Nunca pagou. O Estado fez nos 2 primeiros anos do meu governo um cofinanciamento de saúde. Então, já que ele fazia um cofinanciamento de saúde, que não era nem para os filantrópicos, é para a minha rede própria, falei, quer saber, já que o Estado está me ajudando, vamos fazer e vamos pagar. Agora o Estado não me paga, ano passado não me pagou. Esse ano até agora não me deu 1 centavo, o Estado. 1 centavo sequer. 1 centavo. Então se o Estado regulou, ele que pague. Esse é um ponto. Outro ponto, Luiz, é que alguns procedimentos ambulatoriais... Tem só, no portal Folha 1, tem os vereadores cobrando uma reunião com deputados para discutir repasse à saúde. E aí, por isso que eu perguntei se já pagou. Temos que levar essa discussão para frente. Inclusive, essa discussão vai ser levada para o Conselho Municipal de Saúde. A Bruna Cioliado está no governo. Bruno está no governo. Rodrigo Bacelar é presidente da LERJ. Diz aí nos bastidores que quem manda no Estado é ele. Por que a Prefeitura de Campos não recebe 1 centavo esse ano? Ele tem que dizer, ué. Manda ele passar o dinheiro pactuado. Ele é campista. Ou ele não quer o bem da cidade dele? É simples assim. Então vamos levar essa discussão para o Conselho de Saúde, para a Câmara de Vereadores. É simples. E aí, além desse caso do que é regulado pelo Estado, alguns procedimentos ambulatoriais, como fisioterapia, consultas médicas, elas não eram reguladas. Elas eram porta aberta. Era porta aberta. A pessoa chegava no hospital filantrópico, que tinha um contrato vigente com a prefeitura, chegava lá, o hospital me informava, eu fiz 4 mil consultas mês e eu pagava, agora passou a ser regulado. E aí os hospitais começaram a gritar. Então assim, não tem problema nenhum. Vamos fazer o que tem que fazer. É simples, eu não quero problema com o hospital filantrópico nenhum, pelo contrário. Repito, são grandes parceiros que o município tem. Grandes parceiros. E a saúde de campo não vive sem eles. Não vive. Agora, existe uma defasagem de tabela SUS absurda. Tabela SUS é federal, não é municipal. Desde 2009, Campos tem a sua tabela própria através da contratualização. Tarcísio acabou de fazer em São Paulo a tabela SUS paulista como uma grande novidade de política pública no Brasil. Campos já faz isso desde 2009. Então o Campos saiu na frente de São Paulo. A grande política pública de Tarcísio de saúde é a tabela SUS paulista. Nós já fazemos isso desde 2009. Quem criou foi o governo Rosinha. Na verdade, o excedente da tabela SUS a mais começou no governo Arnaldo. Não, vou discordar de você. Rosinha, ela institucionalizou. Eu vou discordar de você. Cobrança. No governo Arnaldo e no governo Mocaibe era subsídio fixo. Sim, mas diferente. Era um subsídio. Pagar além da tabela começou com o Arnaldo Mocaibe. Mas você não pagava para procedimentos específicos. Era um subsídio. Toma aqui 1 milhão para o hospital tal de ajuda. Ele dava uma ajuda ao hospital. Isso não existia antes de Arnaldo. E só passou a existir por força de ação do Ministério Público. Marcelo Lessa. Dito por ele para mim. Marcelo era meu grande amigo pessoal. Um cara extraordinário, correto, direito. Naquela época da riqueza de Campos, do boom de Reut, onde a máquina ainda era muito pequena, se gastava muito com shows, com eventos. Marcelo Lessa propôs uma ação
de que esse dinheiro deveria ser, então, já que tinha muito, dado de subsídio aos hospitais, para ajudar os hospitais, e foi feito. Era um subsídio, era valor fixo. Toma aqui um dinheiro tal para o hospital para ajudar o hospital. A partir de 2009, Rosinha cria a tabela municipal, a contratualização, o secretário à época era o doutor Paulo Irano, e passamos a fazer complementação de tabela. Rosinha regrou. Isso. Mas o pagamento começou com a Sim, Arnaldo através só Rosinha era regrou. diferente. Sim. Um era subsídio e o outro é complementação de tabela. É só pra gente saber diferenciar o que Agora, é o quê. vamos lá, CRDI. Não, só pra eu fechar, eu vou falar disso aí. Então, assim. Não, eu só quero fazer um adendo sobre o CRDI, até porque eu falei aqui, entrevistando o Paulo Irano, que eu soube, um passarinho verde me contou, que Wagner e Rodrigo Carneiro eram favoráveis a fechar para descentralizar, e Paulo Irano e Frederico não eram favoráveis a fechar. Prevaleceu a opinião dos dois primeiros. E o Rodrigo Carneiro me mandou uma mensagem dizendo que não é verdade. Não é verdade. Concordo com o Rodrigo Carneiro, isso não existiu. Mas vamos lá, o que existe no CRDI? Tô corroborando, o Rodrigo trabalha no meu governo, é um grande quadro técnico, ele está falando a verdade. Essa conversa não existiu. Não sei quem foi o passarinho verde que te contou, mas o passarinho está errado. Mas Paulo Irano admitiu aqui que ele realmente foi voz para não fechar. Não, tudo bem, mas essa outra parte aí que dois opinaram sim, dois opinaram contra, essa parte não existiu. Então, Rodrigo, está aqui feito sua ressalva endossado pelo prefeito. Não é. Eu sou verdadeiro, não é verdade o que o passarinho verde contou. O que é o CRDI? Gente, vamos pensar pela lógica? Só uma lógica rápida. A dengue é uma doença sazonal, correto? Ela não tem período do ano. Tá ligado à chuva? Ela tem um período do ano. Para que eu vou manter um centro de dengue no centro da cidade para quem é de Goitacazes, de Poço Gordo, de Farol, de Santa Maria, de Morro do Coco, de Travessão, de Serrinha, de Dor de Macabu, tem que vir para o centro para fazer exame e ficar no soro? Numa doença sazonal. Então era muito mais coerente ter um centro de hipertensão, porque tem o ano inteiro. Era mais certo. Já que tem hipertensão, é uma doença endêmica, era melhor ter um centro de hipertensão. Mas também não tinha que ter o centro de hipertensão, assim como não tem que ter o CRDI. Porque o SUS preconiza que o atendimento tem que ser descentralizado. É na ponta. Qual é o sintoma da dengue, Cláudio? Febre e dor no corpo. Febre, dor de cabeça. Isso ele tem que procurar a unidade básica de saúde, a qual ele é referenciado, o cidadão. Se na unidade de saúde tiver um agravamento do quadro ou a identificação da dengue, ele vai para a unidade pré-hospitalar, que também tem uma por região. Se na unidade pré-hospitalar piorar o quadro e ele precisar ser internado, ele vai para o hospital. É descentralizado o atendimento. E aí, com todo respeito ao doutor Luiz José, que eu tenho mesmo, não é nada contra, ele fez uma crítica dura, pediu para Fiocruz escrever uma carta, começou a disparar um monte de bobagem, desculpa, nos grupos de WhatsApp. Zé Luiz é servidor público. Ele tem que trabalhar onde o município lotar ele. Ele tem que trabalhar, por exemplo, dentro do Hospital Geral de Guarulhos, que tem um laboratório próprio. Ele tem que trabalhar dentro do Hemocentro, que tem laboratório próprio. Por que ele tem que ficar num prédio alugado? Se eu não estiver errado aqui, é 50 mil por mês de aluguel. 50 mil por mês de aluguel, Luiz, o prédio do CRD. 50 mil por mês. Então, se ele é funcionário público, ele pode fazer os mesmos serviços dentro do serviço público. E tem que ser descentralizado o serviço. Então é só uma justificativa aqui, sem querer falar mal de ninguém. Pelo amor de Deus, Zé Luiz é um grande profissional. Só que o mesmo serviço que ele pode prestar lá, onde era um prédio alugado e que me custava, além do aluguel, acho que se não estiver errado, era 190 mil por mês o CRD. 190 mil por mês. Ele pode fazer o mesmo serviço dentro da rede pública. E vai sair muito mais barato. E é o que o SUS preconiza, que o atendimento tem que ser descentralizado. Tem mais alguma coisa sobre saúde? Porque eu tenho mais um ponto para poder falar sobre saúde. Vamos lá, pode terminar. Eu queria falar... O Nogueira queria falar sobre excesso de coração. Não, eu queria falar sobre um ponto. Porque eu queria defender os profissionais de saúde que trabalham de maneira correta. E lamentar, e aqui eu vou dar nome, lamentar a postura do vereador Maicon Cruz. Eu queria fazer, e se o Mike quiser vir aqui falar, ele pode falar. Eu queria lamentar, porque ele é um vereador, ele tem mandato. Ele cometeu, no mínimo, uma falta de decoro ao divulgar
laudo médico. Ele está ferindo a lei de proteção de paciente. Ele não pode fazer isso. Além do que ele informou ser uma mentira, é mentira. O que ele falou é mentira. Ou ele foi induzido a erro pelas duas enfermeiras, que aí eu vou dizer o porquê. Porque nós temos um setor na prefeitura chamado SESMIT. É esse setor formado, na sua maioria, por profissionais concursados que dá o laudo de insalubridade. Se o funcionário tem direito à insalubridade e qual o percentual de insalubridade esse funcionário tem direito. Essas duas enfermeiras que fizeram a denúncia para o Maicon Cruz, elas tiveram a sua insalubridade negada pelo SESMIT. Não foi o prefeito que negou, não foi a administração que negou, foi o SESMIT, formado por servidor público, que negou para elas a insalubridade no percentual que elas queriam. Elas ficaram chateadas, revoltadas, começaram a fazer um movimento interno dentro do hospital contra o município, contra o hospital, contra o Hospital Geral de Guarulhos, contra o diretor, o doutor Vitor Mussi, major do Corpo de Bombeiro, um quadro excelente, técnico, correto. E aí chamaram o vereador, ou induziram o vereador a erro, pode ter acontecido, ou o vereador está mentindo e cometendo um crime, porque elas também não podem fazer isso, pegar um prontuário médico, elas como enfermeiras, pegar um prontuário médico que é sigiloso pela lei de dados do paciente. Para denunciar o quê? Para denunciar, eu vou ler aqui a mensagem, porque eu não vou saber de cabeça. Ó. A primeira denúncia foi de um homem de 53 anos morto na segunda por falta de bomba infusora. Desmentida. A segunda denúncia que uma mulher de 53 anos morreu por falta de Transamin. Também desmentida. Qual foi a realidade? Mulher de 53 anos, falecida 4 dias antes por infecção generalizada. Chegou gravíssima às 2 da manhã e faleceu às 10 horas da manhã com todo o aparato necessário e ela não necessitava de Transamin. Está aqui a mensagem do diretor do hospital. Então as enfermeiras pegaram uma situação interna do hospital, uma paciente que chegou lá grave e morreu de infecção generalizada, dizendo que morreu por falta de medicação no hospital, pegaram o prontuário médico, passaram para o vereador leu o prontuário médico, que é uma coisa reservada da tribuna. Ele vai responder no Conselho de Ética da Câmara, eu já soube através do líder de governo. Ele não pode fazer isso. E elas também vão responder sindicância, porque elas não podem passar um prontuário médico. Não é ameaça, não. Ele não pode. Pelo amor de Deus, se eu vou no hospital privado, na Unimed, no Beda, em qualquer lugar, no Copstar, no Copadó, pego um prontuário médico e vazo, isso é crime. Não pode. Prontuário é médico. Ah, tem problema nos hospitais? Claro que tem. Claro que tem, porque tem problema. Hospital é um lugar que você está ali para ser atendido, você está nervoso, está com um familiar doente, problema tem. Mas aí, a gente tem que saber separar o que é encenação, o que é descontentamento de um funcionário, porque neste caso aqui, até onde eu estou informado, é um descontentamento de duas enfermeiras que tiveram a sua insalubridade negada pelo SESMIT, que é um órgão formado quase que essencialmente por servidor público. Então a gente precisa falar. E eu quero defender o Hospital Geral de Guarulhos, eu quero defender os bons profissionais que trabalham lá. Aloysio, o HGG hoje, ele faz 8.000 atendimentos por mês. Quando eu assumi, fazia 1.500 atendimentos, o hospital caía na cabeça das pessoas. Chovia dentro do hospital. Eu lembro que caiu uma enfermeira chamada Simone, que nem de Campos ela era, veio morar em Campos depois. Caiu um pedaço de laje na cabeça dela. O hospital caía, chovia dentro. O hospital hoje é melhor que qualquer hospital particular de Campos, a estrutura dele, qualquer um. Vai lá, é só quem não conhece ir lá conhecer. Atendia 1.500 pessoas, hoje atende 8.000. Ah, claro que tem problema, atende 8.000 pessoas de todas as cidades da região. Juninho Virgílio falou uma coisa muito interessante na Câmara. O maior programa de saúde da região é o Remove para Campos. É o maior programa de saúde da região. Remove para Campos. De fato isso acontece. As cidades não têm hospital, elas têm emergência. Rapidinho. As cidades têm emergência. Então elas atendem na emergência, estabiliza o paciente e manda para Campos. São João da Barra per capita tem mais dinheiro que Campos e manda para cá os pacientes. São João da Barra, não, Aloysio, Campos só perde na per capita para São Fidélis. Todas as cidades da região têm per capita maior do que Campos. Cardoso Moreira, Italva, São João da Barra, São Francisco, acima, né? É 6 vezes maior que Campos. São João da Barra e Macaé estão nadando então São João da Barra tem uma per capita 6 vezes maior que Campos e manda paciente para Campos. Verdade. Não tem maternidade em São João da Barra, Aloysio. Só nasce lá quem é filho de parteira. Todo mundo nasce em Campos, é verdade. As pessoas nascem em Campos. Depois tem que trocar
colocar a certidão de nascimento pra dizer que aqui é São Joanense. Nada contra, eu adoro São da Barra, eu tenho casa em Atafona. Eu adoro aquilo lá, mas vamos falar a verdade. Então assim, Campos atende todo mundo, na sua rede pública vai continuar atendendo todo mundo, na contratualizada filantrópica eu só vou pagar pelo que for regulado pelo município. O que o Estado regular ele tem que pagar, ou tem que voltar a cofinanciar o município de Campos. Porque não dá pra gente atender todo mundo e o Estado não pagar o cofinanciamento do município de Campos. Vamos lá, são 8h45, saúde é outro Netflix, é outro... Sério? Eu faço aqui 2 programas sobre saúde com você. É porque eu ia te questionar sobre a IH, você também atende de fora, mas tem a IH para isso, que são as autorizações para existe a PPI, né? PPI, que é o que os municípios pagam a Campos para poder atender. Sabe quando a IH é do governo federal, também. Não, mas a IH a gente recebe um teto MAC, né? A gente recebe um teto de recursos para cuidar da nossa rede pública. Aí sabe o que acontece com a verba MAC de Campos? 100% dela vai para os hospitais filantrópicos. 100%. Nós temos que pegar dinheiro do Tesouro Municipal para ficar bancando o HGG, bancando Ferreira Machado. Então é uma outra discussão muito longa. Que dá outro programa inteiro aqui. Vamos lá, são 8h45, vamos falar de política e de eleição, vamos falar de 2026 no próximo bloco. A gente fecha esse, então, com o prefeito Vladimir. Você falou que é dos outros municípios, programa... Não, existe uma PPI. Né? Não, dos outros municípios... Remove para Campos. O maior, vou repetir aqui, o maior programa de saúde regional que existe é o Remove para Campos. Ou então, o prefeito vai inaugurar, vai entregar uma ambulância... E nós continuamos atendendo todo mundo, tá? Eu só peço que o governo estadual cumpra a pactuação e repasse o cofinanciamento, porque nós somos polo regional de saúde. E se não repassar, nós vamos continuar dizendo que precisamos e vamos levar esse debate para frente com os deputados, com o Conselho Municipal de Saúde e com o governo do Estado. Eu ia dizer que é só investimento em ambulância, no caso dos vizinhos. Eles fazem ambulancioterapia. 8h46. Que faz parte do Remove para Campos. 8h46 agora em Campos. Conversando com o prefeito Vladimir Garotinho, ao vivo aqui na Folha FM, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, com Everton Luna. É ponta esquerda, né, que você falou? Tá estreando aqui hoje no programa, né? Hoje. Mas eu tô indo bem, Everton? Eu quero saber se eu... Você tá um petáculo, você tá um petáculo. Tá aí, pronto. Então vamos lá, pro intervalo a gente volta a seguir. Continue aí, continue acompanhando a gente pelo rádio ou pelas redes sociais, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Ou pelo delivery.